Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Andréa Lenedê, sou voluntária no ambulatório de autismo da Unifesp e estou hoje fazendo uma entrevista com duas fisioterapeutas, a Bruna Gonçalves Ribeiro e a Fernanda Maria Begossi, que são duas fisioterapeutas que trabalham numa ONG chamada Zoom, na cidade de Salto. E elas fazem um trabalho muito legal com autistas e fisioterapia, que é, pessoalmente, para mim, uma profissão que eu não sabia que trabalhava muito com essa população. Então, primeiro eu vou perguntar para a Fernanda, qual que é o trabalho da fisioterapia com pacientes com um transtorno do espectro autista? Tudo bem, Andréa? A fisioterapia, na verdade, ela não estava em nenhum momento como uma grande importância para o tratamento do espectro autista. Essas disfunções motoras não eram critérios da DSM-5, que é o critério de avaliação e diagnóstica. Então, mas a gente sabe o quanto existe esse comprometimento motor no indivíduo que tem o espectro do autismo. Então, a gente faz uma anamnese, né? É feita uma anamnese, uma avaliação multidisciplinar com todos os profissionais, entre TO, fono, psicóloga, que a gente vai avaliar essa criança e depois a gente faz uma avaliação da fisioterapia para observar quais são esses comprometimentos motores que ele apresenta, e aí a gente providencia um plano terapêutico junto com essa equipe, né? Então, a gente sabe que uma das coisas mais importantes que o autista tem, que é o comprometimento no processamento sensorial, né? Então, essa disfunção sensorial atrapalha demais e acaba isso prejudicando também os aspectos motores, né? Então, prejudica a marcha, prejudica a motricidade fina, a motricidade grossa, né? A gente vai falar em habilidades motoras, né? Como um todo. Na hipotonia, não que seja a hipotonia uma patologia em si, mas sim uma diminuição de força por razões sensoriais, né? Uma marcha que é inadequada, com certeza, ela realmente tem uma disfunção sensorial aí. Por que que ele está andando de ponta de pé, né? Então, por exemplo, nós temos várias crianças que elas andam na ponta de pé, em flexão plantar, né? A marcha equina. Por que que ela está andando? Se ela está com 5, 6 anos de idade, ela teve um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E lá atrás ficou. E por que que ela continua com essa marcha? Né? O que que atrapalha? Então, a fisioterapia enxerga que essa marcha equina, ela vai dar um problema de coluna, né? Problema de equilíbrio, ela vai cair constantemente, o equilíbrio, a simetria, né, do corpo inteiro, os problemas posturais, o equilíbrio, que são os mais importantes, né? O problema postural, o problema de equilíbrio e tudo por quê? Porque tem uma questão sensorial aí, importante. Por que que ela não coloca os seus pés no chão, no solo? Porque deve ter alguma textura que na planta do pé, calcanhar, isso deve estar incomodando. Então, geralmente essas crianças vão apresentar esse problema que mais tarde, com 14 anos, ela vai fazer uma marcha de flexão de quadril, onde ela vai cruzar as perninhas dela e vai andar com rotação interna. Então, são várias deformidades que podem acontecer. Pode dar um encurtamento no tendão de Aquiles. Quer dizer, a fisioterapia enxerga essa coisa enorme que acontece com esse tipo de marcha. Sendo que a TO, ela tem que trabalhar as questões sensoriais. E nós temos que trabalhar as sensoriais e a motora. Então, a contribuição da fisioterapia vai fazer lá na frente a prevenção, né, de deformidades, encurtamentos e uma série de outras coisas. E qual seria a diferença, então, do trabalho de TO, então, para o de fisioterapeuta? Ou eles são muito próximos? São próximos.
são muito próximos, né? A gente tem lá uma sala de integração sensorial, né? Onde trabalha todos os sentidos. E aí ela vai desenvolver essa questão sensorial. E nós, por exemplo, a gente começa a fazer um trabalho de reabilitação com essa criança. Começa a alongar, começa a fazer fortalecimento, mobilizações. Se a TO ela não estiver trabalhando em conjunto conosco, qual é a maior preocupação dessa criança? Qual é? Ela na frente ela tem algum problema? Então a TO vai ter que enfatizar o trabalho da sensibilidade dos pés, da propriocepção, na sensibilidade tátil, para que esteja uma efetividade maior lá na frente com essa criança. Senão a gente vai reabilitar, e ele vai chegar em casa, ele vai continuar andando de plantinha de pé. Entendi. Muito obrigada, Fernanda. E, Bruna, quais são os maiores desafios que você encontrou como fisioterapeuta para trabalhar com essa população? Olha, foram muitos desafios, vou ser bem sincera. Eu tô no Zoom, vai fazer 3 anos. Então, na faculdade de fisioterapia, a gente não tem muita, como a Fernanda mesmo disse, não tem muita noção do que é exatamente o autismo. Eles pincelam alguma coisa pra gente, então é falado de uma forma muito superficial, mesmo porque, com relação a algumas patologias neurológicas, tem o autismo como comorbidade, né? Então, eles falam mais ou menos, mas assim, a vivência mesmo de um autista, de uma criança com autismo puro, que é o que a gente tem no Zoom, foi muito, muito desafiador pra gente. Então, eu entrei no Zoom e fui aprendendo na prática, até mesmo porque não tem muitos cursos, muitas coisas na área da fisioterapia para a gente se preparar. Então, a gente foi aprendendo. A Fernanda já estava lá há muito mais tempo, então ela foi me ajudando bastante. E no dia a dia também eu fui aprendendo bastante, porque como a fisioterapia, ela tem um trabalho muito de tato, muito de pega, muito de alongar, de fazer os exercícios, às vezes, com tato. As crianças, elas já têm essa dificuldade, né? Então, só o fato da gente conseguir se aproximar delas para pegar, para fazer um alongamento, para fazer uma mobilização, eu já tinha muita dificuldade. Porque o atendimento da fisioterapia com criança autista é totalmente diferente de um atendimento de fisioterapia convencional, de fisioterapia neurológica, ortopédica. Então, a gente vai trabalhar o lúdico totalmente, mas antes disso, muito antes, a gente vai ter que fazer o vínculo com a criança. Então, às vezes, a gente perdia 1 ou 2 atendimentos, até os primeiros atendimentos, fazendo vínculo com a criança, mas na verdade não era perdido, porque aí nas próximas terapias mudava totalmente, aí a gente conseguia se aproximar da criança, a gente conseguia fazer com que ela se interessasse pela atividade proposta que a gente fazia. Então, assim, sempre vai ser uma atividade, ou uma atividade psicomotora, que é uma das áreas da fisioterapia, né? A motricidade, a psicomotricidade. E eu, particularmente, sempre procuro fazer um alongamento com essa criança, porque eu acho bastante importante. Eles têm muita alteração de marcha, muita alteração de tônus muscular, muita alteração postural. Então, para que essa flexibilidade muscular não se perca, eu tento criar um vínculo com essa criança, deitar ela bonitinho para a gente conseguir fazer um alongamento. Então, assim, o meu primeiro desafio foi esse. Como que eu vou deixar essa criança sentadinha, deitadinha, para fazer um alongamento, para eu fazer um alongamento ou uma mobilização. Então, até hoje, assim, eu conhecendo as crianças, né, eles me conhecendo, muitas vezes eu não consigo. Então, a gente sempre fala isso todo dia no Zoom, que cada dia é um dia diferente, né? Então, cada dia eles estão de um jeito, cada dia a gente está de um jeito. Então, a gente vai moldando a terapia conforme o humor deles, conforme o que eles estão interessados no dia. É claro que a gente não vai deixar eles fazendo o que eles quiserem, mas a gente direciona a terapia de uma forma que eles gostem, de uma forma lúdica. Então, a gente sempre vai trabalhar as questões motoras primárias, como pular, subir escada, descer escada. Sempre trabalhar a força muscular, né? Com uma atividade de jogar bola, de
de pular, de um circuito. Então, a gente mescla, a fisioterapia, ela tem um olhar próximo da TO e próximo da educação física, tá? Então, a gente nunca vai fazer as mesmas coisas que a TO e nunca vai fazer as mesmas coisas que a educação física, mas a gente vai trabalhar em parceria, né? Então, às vezes, um detalhe que ele não está conseguindo fazer com o educador físico ou com a TO, a gente trabalha lá na fisioterapia. Porque a gente tem esse olhar da deformidade, da falta de flexibilidade, das alterações posturais. Então, a gente faz um trabalho de atenção primária mesmo. Então, a gente faz um trabalho de prevenção de todas essas deformidades que a gente já sabe que podem existir, né, nos autistas. Então, na criança com autismo, ela já tende a andar na ponta do pé, algumas crianças, ela já tem uma diminuição de coordenação motora grossa, uma diminuição de coordenação motora fina, tem uma dificuldade de propriocepção, que é você, de olho fechado, você saber onde está o seu corpo, né, que isso também reflete, que é justamente decorrente de alterações posturais e, aliás, de alterações sensoriais, né? Então, no dia a dia, a gente vai moldando a nossa terapia conforme a demanda daquela criança. Então, a avaliação é muito importante para a gente perceber o que é a principal dificuldade dessa criança, né? Ah, ela tem uma dificuldade de comer sozinha, de pegar na colher. Mas por que ela tem dificuldade? Porque ela tem uma dificuldade na pinça, na apreensão? Ou ela tem uma dificuldade sensorial? Ou a questão dela é mais pelo cheiro da comida? Então, por isso que é legal no Zoom, porque a gente tem esse trabalho multi, né? Então, a gente senta, conversa todo mundo e aí vê o que está acontecendo. Ou se a gente tem uma dificuldade maior com alguma criança, é comportamento. Por quê que está acontecendo isso? Então, como a gente pode resolver? Então, os desafios são diários, Andréia, não é... São diários mesmo, assim, cada criança tem uma época que vai apresentar uma dificuldade diferente e a gente vai ter uma dificuldade no atendimento diferente com essa criança. Mas hoje, com a experiência que a gente tem nesse tipo de atendimento, eu posso dizer que está muito mais tranquilo do que quando era no começo, porque no começo Sim. foi realmente desesperador, porque a gente faltava muito conhecimento, e falta muito conhecimento dos profissionais da saúde, não só da fisioterapia, sabe? Da enfermagem, até mesmo a fono ainda tem um maior contato, mas se você for nas faculdades, assim, se você observar, é muito defasada essa questão. Então, vocês tiveram que aprender muito mais pela prática do que pela teoria. Muito mais, assim, e realmente, né, a gente sempre aprende mais pela prática, mas faltava, sabe, aquilo. Eu falo, mas poxa, por que eu não aprendi isso? E eu ficava me cobrando às vezes. Por que eu não consigo, sabe? Aí depois, quando você entra no mundo dessa criança, quando você entra naquele mundo do espectro, aí você começa a perceber, poxa, é isso, ele tá querendo me dizer alguma coisa, por isso que ele não quer. Então, é muito mais pela experiência mesmo. Mas os desafios é todos os dias, a Fernanda sabe muito bem. É todo dia um desafio novo. Ai, muito obrigada, Bruna e Fernanda, por essa excelente entrevista, assim, não tenho o que dizer. É muito bacana, né, vendo os diferentes trabalhos das pessoas. Acho que o trabalho em equipe, né, muito pela fala de vocês, vai reforçando muito isso, mas o quanto também outras áreas que talvez são um pouco mais carentes de informações também tem muito trabalho, né, a serem feito, também tem muito para ajudar, muito para contribuir. Se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa ou quiserem fazer mais algum comentário. Eu acho que o sonho nosso seria a intervenção precoce, né, Andréia? Porque eles às vezes chegam com 3 anos, chegam com 5, 6, 7, 10, 11 anos, com todas essas 15 anos. alterações aí, e aí, quando entra na adolescência, aí as questões hormonais acabam atrapalhando muito mais e fica muito mais difícil, né? E a gente, hoje, tanto que a gente estuda, do tanto que a gente está nessa vivência, a gente vê o quanto, às vezes, a área de saúde poderia estar já
olha, vamos fazer já um diagnóstico nessa criança, porque ela com 6, 9 meses, de 6 meses até os 9 meses, ela já consegue fazer a atenção compartilhada. E aí, não, o médico fala que está tudo dentro da normalidade, que cada criança tem seu tempo, mas será que está adequado? Tá esse movimento adequado? Então, se houvesse um diagnóstico rápido, né? Já com meses de vida, 9 meses, 1 ano, nossa, para a gente seria, para a criança, né? Seria assim maravilhoso para a família, porque o prognóstico seria sensacional, não que teria cura, nada disso, mas seria as questões emocionais, cognitivas, motoras seriam muito melhores, né? Então é uma pena que a gente ainda está recebendo crianças, adultos e adolescentes com uma certa idade, né? Essa é uma pena, mas enfim, vamos lá, né? Vamos lutar para que isso modifique, né, Bruna? É porque justamente o que a fisioterapia faz é justamente essa atenção primária, né? Trabalhar justamente essa prevenção dessas deformidades, desses problemas ortopédicos que podem apresentar devido aos problemas que as crianças têm de coordenação, de propriocepção. Então, é o que a Fernanda falou, é muito importante. Quanto mais o diagnóstico for precoce, melhor a gente vai conseguir fazer a estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor. E vai muito daquilo que eu falei para vocês também, da dificuldade que eu tive na faculdade a gente não ter esse preparo. Então, assim, a gente percebe que até muitos pediatras, às vezes, eles não conhecem, entendeu? Os enfermeiros. Então, os profissionais da saúde, eles precisam realmente estar mais bem preparados para a realização desse diagnóstico precoce, para que a gente consiga também fazer essa estimulação precoce, para que a gente evite aquilo tudo que a gente observa em crianças maiores, os adolescentes e até os adultos autistas, né, dentro do espectro. Com relação à parte ortopédica e motora, né? O que a gente observa é que o atraso no desenvolvimento motor, Andréia, a gente pode falar, né, Bruna, do Zoom que a gente atende todos. Sim. Todos tiveram um atraso, né? Todos sentaram de forma diferente, demoraram para trás, engatinharam, começaram a andar após 15 meses, 16 meses. Tudo isso, a consequência vem, né, André? Então, é muito, muito estranho uma criança com 5, 6 anos andar de flexão plantar ainda, de pontinha de pé. Como? Ela começou a andar com 1 ano de pontinha de pé. E aí, o médico... Não, ele vai melhorar, né? E as coisas não são desse jeito, né? Que vai melhorar, cada criança tem seu tempo. E a criança que nasce com autismo, ela já começa a demonstrar, com 6 meses de vida, ela já começa a perceber que aumento de uma criança típica. Não, tá certo. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Bruna, assim, pelo tempo, por essas explicações. Acho que realmente trabalho precoce, acho que é o sonho de qualquer profissional da área da saúde, né? Quando a gente vai pegando os pacientes que já poderiam ter sido tratados um pouco antes, que poderia estar assim, fazendo essa estimulação antes. Mas acho que mais importante é quanto mais, né, informação a gente divulgar, mais talvez a gente consiga, né, aumentar esse tempo de diagnóstico e de avaliação mesmo. Mas queria agradecer muito as duas, muito obrigada. A gente que agradece pela oportunidade de divulgar aí a fisioterapia dentro do espectro. Sim, eu espero que, quem sabe, um dia vocês não escrevam mais alguns artigos para ir ajudando mais nessa área. Pois é. Quem sabe? Pois é. A gente está procurando, batalhando para isso. Isso aí, muito obrigada. Tchau.